Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Geografando. Hoje eu separei, na verdade, muitos livros para que a gente possa aí nos próximos dias se divertir bastante. A ideia agora do canal é expandir um pouco a quantidade de vídeos semanais para que vocês tenham mais acesso aos conteúdos e também focar bastante nas obras, né? É uma questão típica desse canal, focar na obra, né? Não fazer, porque quando a gente faz comentários generalistas e no geral o que a gente vê no YouTube é muito a obra do Milton Santos sendo tratada nesse tom, né, generalista, de você apresentar uma espécie de uma caricatura, isso vira um problema sério, porque quando a gente apresenta a caricatura, que é o que? As definições gerais do pensamento de um autor, a gente perde a possibilidade de, na profundidade, encontrar as suas particularidades que são mais definidoras do seu pensamento. Então a gente cai no erro quando a gente generaliza, né? É muito importante, por exemplo, a nível de ensino médio, é muito importante que a gente passe de uma maneira caricatural essas informações, porque não tem só uma vez ou outra a gente tem oportunidade de se aprofundar. Mas no nível superior e nas discussões que a gente pretende nesse canal, e para todos aqueles que estão envolvidos com concursos, ou que queiram de fato se aventurar nessa jornada de entender o pensamento desses autores, não adianta ficar com as imagens superficiais. Ou a gente se aprofunda no texto, entende de fato o que está escondido ali, ou é muito difícil. Então hoje a ideia é começar a discussão de um hiperclássico, é leitura obrigatória para o mestrado em geografia na USP, doutorado também, uma das 10 leituras obrigatórias, que é A Natureza do Espaço, do professor Milton Santos. E especificamente um capítulo que é muito definidor de uma boa parte de seu pensamento, que é o capítulo 2, o espaço, sistemas de objetos, sistemas de ação. Bom, eu não vou dar conta de trabalhar o capítulo 2 inteiro aqui, vocês sabem bem. Quem acompanhou a série de vídeos sobre o livro Por uma Outra Globalização, com certeza viu que a gente deixou 2, 3 páginas para cada vídeo, porque a densidade da discussão do professor Milton é muito grande. Então, da mesma forma, eu vou dividir pelos próprios subcapítulos que o professor Milton coloca aqui. Então, ele começa pela introdução, depois ele vai falar dos sistemas de objetos, depois ele termina falando, né, entre outros pontos, né, questiona sobre a existência de um objeto geográfico, né, até chegar mais propriamente nos sistemas de ação, né, os sistemas de ações. Então, o percurso é longo, não tem como a gente esgotar ele num único vídeo e seria muito cansativo isso. Mas é importante que aqui a gente já comece a se deparar muito bem aí com o pensamento do professor Milton, um pensamento que de fato exige, né, exige um esforço de compreensão. Sem esse esforço, a gente corre o risco de, como eu disse, tomar a sua obra não pela particularidade, mas pela caricatura, o que é um grande problema. Bom, então eu vou utilizar como referência um PDF, até para que eu possa ler com vocês, só que no livro A Natureza do Espaço, mais propriamente, o PDF que eu vou começar a analisar, no livro começa na página 61. O PDF ele não está organizado na mesma paginação dos livros. Mas quem quiser acompanhar é só iniciar na página 61. Quem não tiver o livro, vocês podem acompanhar aqui pela minha tela, não tem problema nenhum. Vocês vão ter o mesmo acesso às mesmas informações. Então vamos lá. O livro A Natureza do Espaço, pessoal, ele é um livro que surgiu a partir de uma discussão muito longa. Foram algumas décadas nas quais o professor Milton Santos se dedicou à escrita desse texto. De modo que sua grande preocupação durante muito tempo foi justamente o fato de que, olha, talvez quando eu termine de escrever, talvez nesse momento o livro já esteja ultrapassado, porque é tanto tempo que se demora para escrever isso daqui, que a chance de que isso fique ultrapassado é muito grande. Então, é um livro que exige, justamente por isso. Imagina a pessoa décadas escrevendo um livro, juntando informação, ainda mais uma pessoa como Milton Santos, que lia de tudo. Né? Quando você pega os textos do Milton Santos, existe uma grande dificuldade com as fontes bibliográficas do professor Milton. Porque apesar de ele mobilizar muitos clássicos, ele traz uma interlocução com muitos autores da sua época, professores de universidades da sua época, da França, do continente africano, da Venezuela. Então, pessoas que estavam naquele momento
trabalhando no horizonte de desenvolvimento do pensamento geográfico. Então, o professor Milton, que é uma coisa muito genial do professor Milton, é que ele acompanhava esses escritos. E pensando que a gente está falando de livros que foram escritos na década de 70, 80, ele conseguia acompanhar isso, era uma coisa muito importante. Porque hoje a gente vê que professores não acompanham, tendo essa abertura da internet, não acompanham como o professor Milton acompanhava. Ou seja, era um trabalho de um titã, de um gigante, né, de uma pessoa extremamente dedicada a esse estudo da geografia, né, a esses textos. Bom, então vamos começar sem mais delongas. Então, começando aqui pelo próprio título: espaço, sistemas de objetos, sistemas de ação. Pessoal, vocês sabem bem que isso daí é a base da definição de espaço geográfico no Milton Santos. Por isso, particularmente, esse capítulo da natureza do espaço é fundamental. Porque nesse capítulo há o desenvolvimento maduro dessa teoria a respeito do que é o espaço geográfico, esse desenvolvimento que já vinha anteriormente em outros livros. Vamos lembrar das sinonímias, né, dos termos que o Milton Santos usa em paralelo para identificar sistemas de objeto e ação. Ele muitas vezes chamou os sistemas de objeto como fixos e os sistemas de ação como fluxos, que são palavras que se aproximam no cabedal da sua discussão. De outras maneiras, há várias outras tentativas de aproximação da definição desse objeto, como, por exemplo, quando o professor Milton Santos vai dizer que o espaço geográfico ele poderia ser definido por uma relação entre formas e processos. Nesse mesmo sentido, os objetos se aproximam da noção de forma, enquanto os processos se aproximam da noção de ação. Então, aqui há uma particularidade no pensamento do professor Milton muito importante, o modo como ele mobiliza, como sinonímia, não é mesmo? Os objetos, os fixos e as formas, e por outro lado, as ações, os processos e os fluxos, que estão na base da definição do que é esse espaço geográfico. Então, ele joga aqui de uma maneira muito interessante com categorias que falam, por um lado, quando dizem respeito às formas ou aos objetos, pela sua imobilidade, pelo fato de que são mais longos, duram mais num determinado espaço, apesar de que são marcados pelos processos e que também podem ter diferentes tempos, e os processos os quais dão um sentido de movimento a essa realidade. A gente não pode tomar de maneira, vamos dizer, estritamente rígida essa definição. Mas já é um ponto de princípio. O que a gente tem que entender é que não há como pensar uma coisa em separado da outra. Vai ser um pouco o percurso que o Milton vai começar a fazer nesse texto, pensar separadamente, mas para no final juntar isso. E por que não é possível? Porque a existência dos objetos depende da existência da ação. E a existência da ação depende da existência dos objetos. Um influencia o outro. Não há um sem o outro, certo? Isso é importante. E vejam bem o que ele está colocando aqui: sistemas de objetos e sistemas de ação. Então é muito importante retomar a teoria dos sistemas. Algo que ao longo aqui do debate eu vou retomando. Mas uma discussão que já é antiga no professor Milton. Se vocês pegarem lá o Por uma Geografia Nova, vocês vão ver que no, se não me engano, capítulo 6 do Por uma Geografia Nova, não, capítulo 4 e 5, perdão. No capítulo 4 e 5, ele faz uma discussão sobre a questão dos modelos e dos sistemas em geografia. Então já é uma discussão muito mais antiga. Vejam aí, que amadurece nesse texto. E por isso eu vou retomando com vocês também o que ele quis dizer lá atrás. Hoje, então, vamos focar na introdução a esse tema. Então, começando lá. O professor Milton começa, no início do século, em seu livro, La Géographie Humaine, né, de Jean Brunès. Jean Brunès propõe uma definição da geografia, mediante um exercício de aproximações sucessivas. Então, veja, ele retoma os clássicos. Jean Brunès, que escreveu A Geografia Humana, um livro muito clássico também, e que no contexto da geografia francesa vem na tradição lablachiana, que é um clássico, que aqui o Milton está retomando. E ele diz assim: após redigir uma primeira tentativa, ele a considera insatisfatória, não chega em conclusões, não é? Daí uma segunda proposta e afinal uma terceira. O que há de original nessa démarche, né, quer dizer, nesse movimento de apresentar essa novidade, né, do pensamento, é que o leitor acompanha o processo de pensamento do autor, as etapas consecutivas do aperfeiçoamento de sua construção intelectual e o resultado final, que é a sua definição de geografia.
Temos aqui o mesmo exercício, não mais em relação à geografia, mas quanto ao espaço geográfico. Então, o que o Milton está dizendo? O Milton aqui está assumindo muito bem a sua função como um verdadeiro ensaísta, certo? É um verdadeiro ensaísta. O que ele está dizendo? Olha, da mesma forma que o Jean Brunhez aqui buscou apresentar o que era essa tentativa de construção desse objeto geográfico, eu também estou tentando, estou no mesmo caminho. Quer dizer, é ensaístico porque não há uma perspectiva de uma metafísica fechada. Não há uma perspectiva de que esse pensamento ele esteja pronto, ou ele seja universal, ele é aberto. Então, há uma tentativa de sucessivas aproximações com esse pensamento. A gente pode até entrar um pouco na particularidade da obra do Jean Brunhez. Não é porque o Jean Brunhez ele vai começar a pensar esse espaço a partir das intervenções humanas. Então, esse livro é a base da constituição de uma geografia humana que começa lá no Lablache. Ou seja, a paisagem como uma herança humana, como modificada, que é fundamental para que a geografia se insira no contexto de um pensamento de uma segunda natureza, de uma transformação do espaço, que nesse sentido apresenta como a humanidade com ele se relaciona, nessa segunda natureza, nesse espaço transformado, nessa natureza que transformada funciona ainda na sua relação com o homem, implicando a ele suas condições. Então, a segunda natureza, que é a natureza modificada pelo homem, a natureza produzida, ela da mesma forma como a primeira natureza, a natureza não modificada, ou num estágio mais natural, ela da mesma forma influencia as ações do homem. E é mais ou menos isso que o Jean Brunhez estava pensando. Agora o Milton está propondo, vamos caminhar nesse mesmo sentido. Ele está introduzindo essa noção, é ensaístico esse texto, é aberto. De modo que ele mesmo vai tentar mostrar o fluxo do seu pensamento, até onde ele chegou para definir essas ideias, não é? Ele continua. Numa primeira hipótese de trabalho, dissemos que a geografia poderia ser construída a partir da consideração do espaço como um conjunto de fixos e fluxos. Muito bem, ele está falando aí a respeito do quê? Do livro Por uma Geografia Nova, certo? 1978. Então ele está dizendo, num primeiro momento, ele utiliza essa sinonímia. Podia ser fixo e fluxo. Agora ele está preferindo trabalhar com outra noção, que é objeto e ação. Vejam bem, são sinonímias porque são termos que se aproximam, mas eu tomaria com cuidado. Eu sei, o Milton Santos ele tem um pensamento muito aberto, isso às vezes gera até uma dificuldade da apreensão da obra, só que a mudança das palavras importa. Não é? A gente fala, não é a mesma coisa. Não é. Não é exatamente a mesma coisa. A gente pode trabalhar com essa noção da sinonímia, mas não é a mesma coisa. A gente precisa delimitar o que mais. Quando ele muda, por exemplo, a definição de fixo para objeto, há uma diferença fundamental. Porque no objeto, quando você retira a noção de fixo e substitui por objeto, a noção de objeto permite uma maior aproximação com a noção de movimento. Você não diz que o objeto é necessariamente fixo, ele se aproxima da noção de um fixo porque, no geral, os objetos duram mais no espaço. Vamos pensar de maneira menos abstrata, para vocês compreenderem melhor. Tem um prédio, o prédio é um objeto geográfico. O prédio ele dura mais tempo no espaço do que os processos. Isso é algo que o Milton Santos já trabalha de maneira muito ensaística, lá no Pensando o Espaço do Homem. Como as formas, como por exemplo a forma de um prédio, ela pode ser tomada por diferentes processos. Então ela dura ao longo de um tempo maior. Quer dizer, ele analisa, por exemplo, como no regime socialista as formas que serviam no sistema capitalista mudam de função através de outros processos. Então as formas elas têm uma durabilidade maior no tempo. O que não significa que ela também não possua no seu interior, essa forma ou objeto, não possua no seu interior também diferentes tempos, mudanças bruscas. Quer dizer, entra a questão, por exemplo, um prédio, ele tem diferentes tempos, ele dura a um longo prazo, ele pode sobreviver durante 100 anos, mas existem pequenos tempos. Daqui 5 anos ele não é o mesmo. Mudanças pequenas, talvez, mudanças um pouco maiores, também talvez. Mas quando você tira a noção de fixo e coloca a noção de objeto, você abre um pouco mais a perspectiva para pensar as diferentes temporalidades dos objetos. O fixo, talvez, como termo, dê uma noção muito entroncada. De outro modo, e a forma, como fica, que também é uma sinonímia para o objeto? A forma, ela traz uma noção, muitas vezes, muito associada com uma concepção geométrica, matematizante. Então, assim,
Vejam, são sinonímias, a gente pode usar como sinonímias, mas é bom tomar cuidado. Porque senão a gente faz a mesma coisa. Não é. Se fosse a mesma coisa, o professor Milton Santos não teria mudado os nomes. Ele teria mantido. Então, a gente pode pensar que o fixo mantinha uma noção de um tempo de longa duração, o que poderia ter gerado confusões. A noção de forma se aproxima muito com a noção geométrica de espaço, e o Milton, a gente sabe bem, sempre teve um receio com a geografia quantitativa. E quando a gente chega na noção de objeto, bom, é uma noção mais bem delimitada, de algo que pode ser tomado, até pela teoria do conhecimento, né, sujeito e objeto, mas que pode ser tomado numa noção mais ampla, mais aberta, que não coloca as limitações nem da geometria, nem as limitações dos tempos longos. Abre a interpretação para que eu possa fazer uma análise mais profunda daquela realidade, certo? Então, são sinônimos, mas muito cuidado com as definições, porque não são a mesma coisa. E ele continua: os elementos fixos, fixados em cada lugar, permitem ações que modificam o próprio lugar. Fluxos novos ou renovados que recriam as condições ambientais e as condições sociais e redefinem cada lugar. Vamos retomar, trecho por trecho. Os elementos fixos, fixados em cada lugar, imobilidade, permitem ações que modificam o próprio lugar. Então ele está dizendo, os fixos, que podem ser tomados em sinonímia com os objetos, de certa forma, esses fixos, eles mantêm a sua relação com a modificação do espaço. O fixo ele está relacionado com os processos de modificação. Isso é algo que, para ser trabalhado, precisa, de maneira empírica, precisa de um tratamento. Quer dizer, o fato de que tem um prédio aqui, ele influencia depois os prédios que vêm no seu entorno. Então, os fixos influenciam os fixos que vêm no entorno. Se esse prédio não existisse aqui, talvez outros fixos aparecessem, certo? O fato de que a gente tem um condomínio influencia no surgimento de uma modificação no espaço, um supermercado, por exemplo, para atender as pessoas desse condomínio. De uma maneira simples é isso, né? Para a gente conseguir entender. E depois ele continua: fluxos novos ou renovados que recriam as condições ambientais e as condições sociais e redefinem cada lugar. Então, os elementos fixos de cada lugar permitem ações que modificam o próprio lugar, fluxos novos ou renovados que recriam as condições ambientais, as condições sociais e redefinem cada lugar. Então, os fixos também estão na base da redefinição dos fluxos. Tem um condomínio, surge um supermercado, novos fluxos, né, da pessoa que se desloca até o supermercado. E outros fluxos mais vão aparecendo, novas lojas, novos comércios e tudo mais. Os fixos, então, influenciam os fluxos, certo? Essa é a ideia. Então a gente está vendo ali a leitura dele de 1982, 1988, retomando essas ideias mais antigas, certo? Que é a base, porque o que eu estou te dizendo, o que ele começou dizendo para a gente? Ele começou a dizer que, ó, a gente vai retomar ensaísticamente, como Jean Brunhez, o nosso processo. Então, como eu disse para vocês podem até estranhar, pô, você não acabou de dizer que ele achou que ele poderia ter mudado para objeto e ação, porque fixo e fluxo pode gerar um certo desconforto? De fato. Mas vejam bem, ele está tentando mostrar como ele começou lá atrás. Ele começou apresentando o capítulo assim. Lá atrás eu comecei pensando assim. Agora eu estou caminhando, construindo, mostrando, ó, lá estava assim, a gente está pensando dessa forma. Como que a gente chegou nesse sistema de objetos, sistema de ação? E até a noção de sistema é importante aqui, certo? Então, continuando lá. Os fluxos são um resultado direto ou indireto das ações e atravessam. Tá lá, os fluxos são um resultado direto ou indireto das ações e atravessam, se instalam nos fixos, modificando a sua significação e o seu valor ao mesmo tempo que também se modificam. Então, lá, os fluxos são um resultado direto ou indireto das ações. Veja aí, já há uma diferenciação entre fluxo e ação. Nesse sentido, o que ele está colocando aqui? O fluxo ele é resultado direto ou indireto da ação. Ele, muitas vezes a gente vai usar como sinonímia, mas veja que aqui é uma separação. Resultado direto ou indireto das ações. Quando você muda a noção de fluxo para ação, a ação necessariamente coloca um sentido de interesse, de intervenção. A ação ela pode ser interessada, ação política. Ação pressupõe conjunto, organização, modificação consciente, certo? Então, quando a gente usa a noção de ação, a gente quer dizer uma intervenção dada na realidade. Pode até ser pensada de maneira mais consciente ou mais inconsciente. Mas no sentido geral, quando a gente usa ação ao invés de fluxo, o fluxo diz a respeito do movimento. A ação diz respeito ao modo como esse movimento vai ser gerado.
Então veja, a noção de ação se torna mais importante do que a noção de fluxo. Porque a noção de ação, ela gera o fluxo. Ela vem anteriormente. Vejam bem como é importante então a gente retomar os textos. Porque se a gente discute esse texto no nível da sua caricatura, a gente se ficaria com isso, que esses termos eles poderiam se equivaler, não necessariamente, certo? A gente vê que na profundidade a coisa pode ganhar outros contornos. Então vamos lá. Fixos e fluxos juntos, interagindo, expressam a realidade geográfica. E é desse modo que, conjuntamente, aparecem como um objeto possível para a geografia. Foi assim em todos os tempos, só que hoje os fixos são cada vez mais artificiais e mais fixados ao solo. Os fluxos são cada vez mais diversos, mais amplos, mais numerosos, mais rápidos. Está dizendo, então, ele está criando aqui uma metafísica, não é? Em que nível essa metafísica está sendo criada? No nível ontológico. Então, esse é um livro, essa é uma discussão, né, que a gente tem na geografia, de ontologia da geografia. Ele está tentando entender o que é esse ser que é o espaço, certo? Ele está tentando entender o que é o ser que é o espaço. E esse espaço como ser, como que ele é produzido pelo homem. Ou seja, o que delimita a noção do que é esse espaço? É isso daqui que está em questão, certo? E vejam bem, não é por via da epistemologia necessariamente. Há também um conteúdo epistemológico. Isso daqui é uma discussão mais complicada, né? Muitas vezes epistemologia e ontologia entram em conflito como perspectivas. Existem alguns autores que preferem uma visão ontológica, outros uma visão epistemológica. A diferença é que a epistemologia vai tratar do conhecimento, enquanto a ontologia do ser, certo? O Milton Santos não necessariamente se prende a essa delimitação, ou trata um ou trata o outro. A gente pode dizer que aqui é um livro tanto de ontologia quanto de epistemologia geográfica. Mas vejam bem, Milton Santos aqui propõe, então, nesse momento como ontologia do espaço, entender o que é esse ser. Ou seja, os limites, o que lhe confere a identidade. E aí ele constrói categorialmente esse ser, porque quando ele diz que fixos e fluxos juntos, interagindo, expressam a realidade geográfica, e é desse modo que conjuntamente aparecem como um objeto possível para a geografia, e diz que foi assim em todos os tempos, ele está criando uma categoria de análise. Ele está dizendo, olha, fixos e fluxos foi assim em todos os tempos. Eu posso pegar uma sociedade lá do Paleolítico, que eu vou ter fixos e fluxos. O que muda, e é aí que é a diferença, porque justamente o Milton Santos é marxizante, o que muda é que essa noção de categoria é uma noção que delimita a forma da abordagem, delimita muito mais o método do que o conteúdo. Então está dizendo o seguinte, olha, fixos e fluxos, qualquer sociedade eu analiso assim, só que não é eterno, não é universal. A cada momento histórico, os fixos e os fluxos ganham contornos diferentes. Seria diferente, por exemplo, numa abordagem idealista, que tenderia a colocar isso como cristalizado, né? Ou como uma espécie de teleologia da história, como uma espécie de uma metafísica muito mais rígida, certo? Então isso é fundamental. Ele traz essas categorias e diz, se você quiser entender o que é o objeto geográfico, basta pensar os fixos e os fluxos e como eles se produzem na história da humanidade, com seus diferentes conteúdos históricos, não é? Então, foi assim em todos os tempos, só que hoje os fixos são cada vez mais artificiais e mais fixados ao solo. Os fluxos são cada vez mais diversos, mais amplos, mais numerosos, mais rápidos. Então ele está dizendo hoje, e aí entra no contexto empírico do mundo contemporâneo, né? A contemporaneidade, ele está dizendo, os fixos são mais artificiais, a segunda natureza ganha mais importância. E mais fixados ao solo, menos fluidos, eles resistem um tempo numa duração maior, né? Os fluxos são mais diversos, mais amplos, mais numerosos, mais rápidos. Quer dizer, movimento, dinheiro, capital, circulação, isso é fundamental para o capitalismo. E ele continua. Uma outra possibilidade é de trabalhar com outro par de categorias. Então veja lá, fixo e fluxo são categorias, né? Como eu coloquei anteriormente. De um lado, a configuração territorial e de outro, as relações sociais. Então lá, tem também essas categorias possíveis, né? Eu posso falar de configuração territorial e de relações sociais. E ele está pensando ainda nos seus escritos de 1988. A gente não entrou propriamente ainda na discussão do sistema de objeto e ação. Ele está até aqui retomando tudo que ele veio discutindo lá atrás. Ele ainda não está propondo a sua nova teoria. Ele vai chegar nesse ponto. E ele continua. A configuração territorial é dada pelo conjunto formado pelos sistemas naturais existentes em um dado país ou numa dada área, e pelos acréscimos a que os homens
superimpuseram esses sistemas naturais. Bom, agora que apareceu esse termo, não vamos escapar dele, né? Ele disse pelo conjunto formado pelos sistemas naturais. Mas o que interessa mais aqui é essa noção de sistema. O que ele está falando aqui com sistema, pessoal? Isso daqui é fundamental na obra do Milton Santos. Né, a noção de sistema, vejam bem, eu vou até aproveitar que está aqui do lado, existem críticas a isso. Como, por exemplo, da professora Lenira Rick da Silva, né, que escreveu A Natureza Contraditória do Espaço Geográfico. Ela começa esse livro criticando Milton Santos, dizendo que ele usou a ideia de sistema e que a ideia de sistema não é uma ideia marxista, né, e que por não ser uma ideia marxista, entra em contradição com a sua própria teoria. Né? Como que pode misturar sistema com a teoria marxista? Não faz parte do conjunto. Eu acho que ela só se esqueceu que o Marx usou a noção de sistema a vida inteira. Né? O Marx chamava como capitalista, sistema capitalista, não é? Então, não há contradição. Né? Eu li com muito carinho, claro, não estou fazendo nenhum ataque propriamente à professora, e tem discussões muito relevantes nesse livro aqui, só que existem coisas que eu não concordo, naturalmente, como toda leitura que a gente faz. Então vejam, gera problemas, debates no interior da geografia, mas a noção de sistema, como que a gente tem que pensar? Primeira coisa, para o Milton Santos, essa noção, e se vocês retomarem lá o livro Metamorfose do Espaço Habitado, vocês vão ver muito claramente, essa noção de sistema, ela vai ganhar muita propriedade por conta do modo como Milton Santos entendia que agora nós temos uma empiricização do sistema mundial. O que isso quer dizer? Que hoje, e aí por isso o processo de globalização é tão importante no pensamento do Milton, não é algo que está fora das suas outras discussões, é algo que está sendo construído lá do início. Porque ele está pensando como um sistema mundo está se consolidando pela ótica do desenvolvimento capitalista. Então ele acha que essa categoria de sistema ela é mais do que nunca necessária para entender a contemporaneidade do capitalismo, justamente porque essa contemporaneidade ela é marcada por um sistema mundial, e nesse sistema mundial o sistema faz muito sentido, a noção de sistema. Então vamos retomar a noção de sistema mais uma vez, que é o seguinte: quando a gente pensa um sistema, existem várias formas de se pensar uma teoria dos sistemas. Se a gente voltar lá por uma geografia nova, o Milton Santos ele faz uma grande crítica à ideia do sistema a partir de uma construção matemática fechada. Ele diz que aí está o grande perigo, está no final do capítulo 5, segundo e terceiro parágrafo da última página. Né, o penúltimo e último parágrafo da última página do capítulo 5 do Por uma Geografia Nova. A gente fica tão louco que a gente até decora. Ó. Então vejam bem, o que ele está colocando ali é o perigo de, pela construção dos sistemas matemáticos, existe um perigo, que é o quê? Você construir aquele modelo como um modelo matemático ideal. Então o que ele vai colocar ao longo de todo aquele capítulo? Ele vai dizer, olha, veja bem, não vamos pensar que esses sistemas falem por si mesmos e eles não podem ser fechados. A construção matemática de um sistema, ela não pode colocar as funções matemáticas e terminar ali. Por exemplo, vou dar uma noção de sistema para vocês. Existem várias possibilidades de construção de sistema. De maneira geral, uma definição de sistema é um conjunto de elementos em associação que interagem, evoluem em conjunto. Ou seja, vamos imaginar um sistema aqui, um sistema circular. Vamos dizer que nesse sistema nós temos A, nós temos B e nós temos C. O que isso significa? Que tudo que está no interior desse sistema é afetado na modificação de qualquer um de seus elementos. Se, por exemplo, A se desloca desta posição para outra posição, não foi apenas A que mudou, mas A, B e C se transformaram, porque B e C só têm sua identidade em relação a A. B não é mais B como era antes, porque B era uma coisa em relação a A. E agora B não é mais a mesma coisa em relação a A. Se mudaram, as distâncias estão diferentes. Isso é um início de uma aproximação com a teoria dos sistemas. Dá para pensar dessa forma. Mas não apenas isso. Nós podemos pensar, e aí entrando mais nos modelos matemáticos, quando a gente pensa um sistema, a gente pode pensar uma correlação, um índice de correlação. Eu, no meu primeiro trabalho, na USP, por exemplo, eu trabalhei fazendo uma pesquisa que envolvia as relações entre a variação da taxa Selic e o aumento ou diminuição do setor secundário na nossa economia.
E eu desenvolvi um gráfico, um índice de correlação muito positivo, onde eu consegui entender que, na medida em que a taxa Selic aumentava, os investimentos no setor secundário na economia brasileira diminuíam. Então, consegui chegar nesse valor. E eu também vi que, na medida em que a Selic aumentava, por algum acaso, o setor primário aumentava junto com ela. E quando ela diminuía, o setor secundário diminuía. O setor primário diminuía, perdão. Isso é um índice de correlação. Ou seja, eu estou vendo a partir de uma série de elementos. Quais são os elementos? Eu peguei todos os valores anuais da variação da Selic, né, por mês, né, eu peguei, no mês de janeiro era 15, no mês de fevereiro era 20, no 25, 30, e correlacionei com os valores dos investimentos na indústria, janeiro foi tanto, e aí a ideia é o quê? Se na medida em que a Selic subir em janeiro, o valor do setor secundário em janeiro subisse, seria uma correlação positiva. No caso, eu tive uma correlação extremamente negativa inversa, né? Porque, na verdade, o que acontecia era que quando a taxa Selic subia, o setor secundário caía, certo? Então, vejam bem, isso é uma outra possibilidade de sistema. Só que aqui eu estou tornando o sistema muito simples. O que está incluído? Quais são os elementos do meu sistema? Eu posso dizer que o elemento A é a taxa Selic e o elemento B é o setor secundário. Está resolvido, certo? Então, eu saí do abstrato, né, da teoria dos sistemas, para tentar dar uma materialidade ao que quer dizer, o que eu quero dizer com isso e o que o Milton tentava também descrever com essa teoria dos sistemas. Mas vejam bem, há lá atrás já uma crítica muito grande do professor Milton Santos, no sentido de dizer, olha, cuidado, porque a modelagem matemática é um problema. E isso eu considerei nesse meu primeiro trabalho. Eu disse, olha, nós chegamos nesses resultados matemáticos. O que isso quer dizer? A priori, nada. Por quê? Eu sei como funciona matematicamente essa dinâmica, mas o que influencia ela? Ela por si mesma ela não diz nada. Daí o Milton Santos também dizer, o sistema, desse ponto de vista matemático, ele funciona como uma ferramenta. Agora, quando ele está trazendo uma teoria de sistemas aqui, então é importante a gente entender essa crítica do Milton para entender que tipo de sistema ele está propondo aqui. Ele está propondo um sistema que é aberto, um sistema onde ele mesmo não sabe definir todo o conteúdo desse sistema. Ele está propondo uma abordagem multiscalar, por isso que ele fala sistemas, no plural, porque é multiscalar. Escala geográfica, olha aí, cartografia, a gente esquece que é importante, mas é. Ele está dizendo que existe um sistema local, um sistema regional, nacional, mundial. Esses sistemas se cruzam, se influenciam, alteram a dinâmica um do outro. De modo que até mesmo o mesmo fenômeno pode se transformar em um outro fenômeno a depender do sistema no qual ele está inserido. Por exemplo, isso foi algo que eu trabalhei no meu segundo livro, onde eu desenvolvo um pouco a teoria dos sistemas, lá no terceiro capítulo, e eu desenvolvo até a partir um pouco da lógica. Vamos trabalhar isso em algum momento aqui no canal, porque acho que até ajuda a compreender o Milton Santos. Mas você pegar na geopolítica, por exemplo, o conceito de guerra híbrida. O conceito de guerra híbrida, quando ele é inserido nessa análise multiscalar, ele pode ser percebido no sistema urbano como protestos, violência. No sistema regional, de uma outra maneira, como desestabilização econômica. No sistema nacional, como segurança nacional. No sistema mundial, como guerra híbrida. Ou seja, o mesmo fenômeno, ele surge de uma maneira diferente a partir da escala, mas é a mesma coisa. Que tomada de maneira multiscalar se diferencia. Então veja, para o Milton, quando ele fala sistemas de objetos e ações, ele está dizendo que esses objetos e ações eles não fazem parte de um sistema único fechado. É um sistema aberto de diversas escalas. Então já estou introduzindo vocês aqui a teoria dos sistemas para a gente pensar depois sistema de objeto e ação. Veja, é conteudista, né, o Milton? É profundo. E não adianta a gente ficar na superfície, porque a gente falar que é um sistema de objeto e ação não resolve nada o nosso problema, né? Como a gente mobiliza essa teoria que é o problema. E ele fala aqui, sistemas naturais. Eu vou retomar em outros momentos a teoria dos sistemas para explicar de novo, porque eu dei uma abordagem inicial, né? Mas ele fala aqui, sistemas naturais, vejam só. Então, o que ele está dizendo com sistemas naturais? Justamente, todo sistema que faz parte daquilo que ele vai chamar de primeira natureza. Né? Vamos lembrar que o Milton Santos desenvolve essa noção de primeira natureza em diversos momentos, mas seria a natureza no seu sentido intocado, né? No seu sentido menos possível influenciado pelo homem. Veja bem, quando ele fala de
de meio natural, por exemplo, lá no Brasil, Território e Sociedade, no século XXI, ele não está dizendo uma natureza intocada. Há modificações humanas. Então, quando ele fala sistema natural, não necessariamente ele está falando uma natureza totalmente intocada, mas ele está pensando nos tempos lentos da natureza. Ou seja, faz parte do sistema natural todo aquele conjunto de tempos que obedecem, na sua maior parte, o tempo da natureza. Exemplos: agricultura. Muitas vezes, na ausência de tecnologia, a gente tem que obedecer o tempo da natureza. Chover é de um jeito, se não chover é de outro. Se está numa região quente, vem uma estação fria, está numa estação quente, depois vem uma fria, os tempos mudam. Ou seja, eu estou sujeito aos tempos, às temporalidades da natureza, certo? Então há uma modificação nesse caso. E aí ele continua, né? A configuração territorial não é espaço, não é o espaço, já que sua realidade vem de sua materialidade. Perdão, ele disse aqui, pelos sistemas naturais existentes em um dado país, vamos retomar. A configuração territorial é dada pelo conjunto formado pelos sistemas naturais existentes em um dado país ou numa dada área e pelos acréscimos que os homens superimpuseram esses sistemas naturais, com verdadeiros apêndices, com verdadeiros acréscimos, né? O homem chega em cima desse sistema natural, vai construindo o seu espaço. Então vejam bem, isso é a configuração territorial. Ele está falando dos sistemas naturais com os acréscimos humanos. E ele continua: a configuração territorial não é o espaço. Então ele está delimitando sua teoria, dizendo: ó, não considere que sistema natural associado ao sistema humano seja o espaço geográfico. Ou seja, se eu falar que o espaço geográfico é o espaço modificado pelo homem, não diz nada no fundo. Né? Eu estou retomando porque isso daqui é muito dito na geografia. Quer dizer o que a priori? Nada. Porque como isso se modifica e quais são suas categorias elementares, não quer dizer nada, não é? E aí continua: a configuração territorial não é espaço, já que sua realidade vem de sua materialidade. Sua realidade vem de sua materialidade. Olha só, enquanto o espaço reúne a materialidade e a vida que a anima. Então ele está dizendo assim: no espaço, não é só uma questão de saber quais são os objetos naturais e os apêndices humanos. Quais são esses sistemas naturais humanos? Essa vida que anima o espaço, que é uma vida, a vida do homem, ela, o que o Milton Santos está querendo dizer? De maneira ontológica, né, o espaço ele se constitui como aquilo que é produto do homem, e esse homem vivo, tudo que o atravessa implica a produção desse espaço. Tudo que está atravessando esse homem implica como esse espaço será considerado. E ele continua: a configuração territorial ou a configuração geográfica tem, pois, uma existência material própria, mas sua existência social, isto é, a sua existência real, ou seja, a existência real é a existência social, vejam só, somente lhe é dada pelo fato das relações sociais. Então não adianta falar dos homens, os apêndices espaciais. Aqui é uma questão que a gente pode retomar a geografia clássica. Né? Vamos só terminar. Ele diz: esta é uma outra forma de aprender o objeto da geografia. Vejam só. É importante aqui o que ele está dizendo, porque, vejam bem, isso bate de frente com o Lablache. E o Lablache é um cara com quem ele faz uma discussão muito grande ao longo de sua obra. Não é? Um pensador muito importante, mas ao mesmo tempo criticado pelo Milton. Então vejam só, o Lablache ele vai definir a geografia com a ciência dos lugares. Aqui há uma crítica a essa noção. Não é ciência dos lugares, porque o que eu estou pensando não é o lugar. Eu estou pensando as relações sociais que existem em cada lugar. Ou seja, há uma transferência no início de uma geografia humana que se preocupava como geografia humana como uma ciência não dos homens, mas dos lugares. Então, no início, essa geografia humana não é uma ciência dos homens, é uma ciência dos lugares, como o Vidal de la Blache coloca, e como Ratzel vai fazer também. Ou seja, não interessa profundamente a eles como essas relações sociais estão modificando o espaço, mas interessa estudar o lugar, a sua dimensão como lugar, a sua dimensão espacial como lugar. O Milton está dizendo: não, nada disso. O que nos importa aqui é como o homem entende isso. Quer dizer, como o homem, suas relações sociais modificam os lugares. Ele coloca um elemento a mais. Esse elemento parece uma distinção pequena? Não, é uma distinção gigantesca. E isso fica muito claro quando, por exemplo, você pega Jean Brunès, ou você pega os textos do Vidal de la Blache e o Ratzel, que são textos de geografia humana. Você vê ali uma ciência dos lugares. E quando você pega o Milton Santos, você vê ali uma ciência geográfica que não parte do lugar, mas parte do homem. Essa é a questão, certo?
E aí ele continua, né? Ele vai ao longo do texto, né, até chegar no sistema de objetos, ele vai começar agora uma discussão de configuração territorial. Né? Eu vou deixar isso daqui para um outro momento. Acho que tá bom para a gente até aqui. Né? Eu também sou ensaísta, como Milton Santos. A gente para no momento que eu acho que o percurso já deu, né? Já deu para que a gente entenda esse primeiro momento. A partir do nosso próximo encontro, eu vou começar aqui, né? No começo da história do homem, a configuração territorial é simplesmente um conjunto dos complexos naturais, né? Como isso vai se transformando, né? Então vejam, é muito carregado, né? Carregado os textos do Milton, mas nada de desanimar. A graça é essa, né, gente? Se esse texto ele fosse claro, dado, você lê aquilo lá, tá certo, não teria graça nenhuma, né? Seria 100% entediante. Que bom que é um texto que a gente tem que se matar para entender. Bom, pessoal, é isso. Até a próxima.